Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG. Começa agora o Jornal das 6. Independência e credibilidade desde 1980. Boa noite, 6 horas mais 3 minutinhos. Está começando o Jornal das 6. Eu sou Rodrigo de Oliveira, eu fico com você até às 6h30 da noite. Você pode nos acompanhar pelos 870 AM ou pelo site radio.ufg.br. Acompanhe a Rádio Universitária também pelo aplicativo Minha UFG. Justiça condena a empresa por prática abusiva na cobrança pelo uso do estacionamento do aeroporto de Goiânia. A Master Empreendimentos Urbanos Limitada foi condenada ao pagamento de danos morais coletivos no valor de R$100 mil. A empresa limitou em 5 minutos o limite máximo de tolerância para entrada, saída ou permanência de veículos no estacionamento, também destinada a embarque e desembarque de passageiros do aeroporto. Nós convidamos a gerente de atendimento ao consumidor do Procon Goiás, Rosânia Nunes, para comentar essa decisão judicial conosco. Boa noite, Rosânia, tudo bem? Olá, boa noite, Rodrigo, boa noite a todos os ouvintes. Rosânia, essa ação coletiva ela foi proposta pelo Procon? Sim, exatamente. O Procon Goiás recebeu reclamações de alguns consumidores que foram surpreendidos com a redução do prazo de tolerância de 10 minutos para 5 minutos, ocasião em que a empresa fixou na guarita do estacionamento lá do setor aeroporto, do aeroporto Santa Genoveva, uma placa improvisada restringindo esse prazo de tolerância. Então, o Procon Goiás fez a fiscalização no local, nossos fiscais fizeram o percurso e verificaram que o prazo de 5 minutos é insuficiente para fazer o trajeto de entrada e saída. Então, nós instauramos um processo administrativo sancionatório, foi aplicada uma multa de R$ 15.800. A empresa Master recorreu dessa multa e o recurso foi indeferido, então ela terá que pagar o valor da multa administrativa. E também o Procon Goiás ajuizou uma ação civil pública na Justiça, onde foi concedida uma liminar, obrigando a empresa a retornar o prazo de tolerância de 10 minutos sem a cobrança. E agora foi julgado, em primeira instância, e foi mantida a decisão liminar, condenando a empresa Master ao pagamento da indenização de danos morais coletivos no valor de R$100 mil. Só para que o nosso ouvinte possa entender, quando há uma condenação de danos coletivos, danos morais coletivos, esses R$100 mil vão para quem especificamente? Esses R$100 mil, eles são destinados ao Fundo Estadual de Defesa do Consumidor. Este fundo ele é utilizado pela manutenção do órgão, do Procon Goiás, e para a execução de todas as políticas de defesa do consumidor. Então, toda a atuação rotineira do órgão, inclusive também material de fiscalização, de orientação, de informação aos consumidores de todo o estado de Goiás. Com a sentença, conforme você disse, o tempo então foi de 5 para 10 minutos, Mas a maior parte dos estacionamentos que são privados e que são pagos aqui em Goiânia, as pessoas costumam ter 15 minutos no mínimo para deixar o estacionamento caso desista de estacionar ali dentro. Às vezes até você entra e não encontra uma vaga, por exemplo, e aí você prefere sair e estacionar em outro lugar. Então, por isso você tem 15 minutos para procurar por uma vaga em shopping, por exemplo. 10 minutos é suficiente para que a pessoa possa sair do estacionamento, caso desista de parar ali dentro? No caso do estacionamento do aeroporto, que é destinado a embarque e desembarque de passageiros, os fiscais do Procon fizeram as avaliações, a constatação e verificaram que o tempo mínimo é de 8 minutos.
Então, realmente, até se deslocar, considerando pessoas idosas, né, as pessoas com algum tipo de deficiência, crianças, menos de 10 minutos é impossível fazer esse trajeto. Então, essa redução sem aviso prévio, né, sem constar essa informação no ticket, o Procon Goiás entendeu que é uma prática abusiva, né, viola o direito de informação e também é uma exigência manifestamente ilegal essa cobrança. E a Justiça confirmou esse entendimento do Procon Goiás ao condenar a empresa Master a essa multa de R$100 mil. Agora, Rosânia, há um espaço para embarque e desembarque ali no aeroporto Santa Genoveva, aquelas duas faixas de trânsito, mas com estacionamento proibido em toda a área, né? Em uma das faixas é permitido parar para que o passageiro suba ou desça no carro, mas estacionar é definitivamente proibido. Agora, por serem espaços públicos, o aeroporto e a rodoviária, por exemplo, não deveriam oferecer uma quantidade de vagas gratuitas para estacionamento? A lei, ela exige a quantidade de vagas para idosos e para portadores de necessidades especiais, né, que tem alguma deficiência. Não há uma lei exigindo uma quantidade específica gratuita. Então, nesse caso aqui, como já era de costume do consumidor esse prazo de tolerância de 10 minutos, para quem está, por exemplo, apenas deixando um passageiro, nós entendemos que gerou um prejuízo muito grande para o consumidor e que esse prazo de 5 minutos ele não era real, ou seja, era impossível que qualquer usuário desse serviço entrasse e saísse num prazo de 5 minutos, o que foi realmente constatado pelos fiscais do Procon. Então, com base nisso, nós conseguimos, na Justiça, garantir esse direito para o consumidor. E você tem noção de quanto custa o estacionamento ali no aeroporto? Essas taxas, elas são bem variáveis. Neste momento, eu não sei te informar, mas a fiscalização do Procon, inclusive, esteve no local. Nós constatamos que, apesar das placas informativas ainda constarem o nome da empresa Master Estacionamento, desde o dia 1º de agosto está operando a empresa PB, Administradora de Estacionamento Limitada. O nome fantasia dessa empresa é Paribem e ela é uma concessionária da Infraero. Então, nessa época aqui de 2015, em que nós ajuizamos a ação civil pública, nós recebemos 16 denúncias de consumidores reclamando sobre a redução desse prazo de tolerância. Então, por enquanto, assim, atualmente, nós não recebemos reclamação de consumidores quanto ao preço ou quanto a algum problema envolvendo o estacionamento do aeroporto. E daí, Rodrigo, eu ressalto a importância do consumidor, diante de alguma violação de direitos, reclamar e registrar a denúncia nos órgãos de defesa do consumidor, que é com base nessas denúncias que nós implementamos ações visando garantir, mesmo que judicialmente, os direitos dos consumidores. Deixe, então, para o nosso ouvinte os canais de atendimento ao consumidor aí do Procon. Sim, o consumidor ele pode registrar denúncias por telefone, através do Disque Denúncia, o telefone 151. Esse telefone 151, ele funciona apenas em Goiânia, capital. Então, região metropolitana e interior, o telefone é o 3201-7124. Nós temos o atendimento pela internet no site do Procon Goiás. Então, basta acessar o site www.procon.gov.br e pode também registrar as reclamações presencialmente na sede do Procon Goiás, no setor central, ou em qualquer um dos postos de atendimento VaptVupt. Tá certo. Rosânia Nunes é a gerente de atendimento ao consumidor do Procon Goiás. Boa noite para você e muito obrigado pelos esclarecimentos aqui no Jornal das 6. Nós que agradecemos pela oportunidade. Muito obrigado. Agora são 6h12. A gente faz um pequeno intervalo e volta já com o Jornal das 6.
Ouça o Jornal das 6 também pela internet, no site da Rádio Universitária ou pelo aplicativo Minha UFG. Espaço para divulgar e conhecer os novos nomes da MPB. A nova música brasileira, sempre nas quintas-feiras, às 8h na Universitária. Mais um programa com a marca de qualidade da Rádio Universitária. Universitária, a emissora da diversidade cultural e da qualidade musical. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. O HDT, Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anwar Awad, promove nesta sexta-feira a 3ª jornada de psicologia. E o trabalho dos psicólogos é importantíssimo na unidade de saúde que trata de pacientes com dificuldade de aceitação pessoal e social. Para falar sobre esses dois assuntos, nós estamos na linha com a coordenadora do setor de psicologia do HDT, Andréa Santos Silva. Boa noite, Andréa. Muito obrigado por falar com o Jornal das 6. Boa noite, é prazer meu. André, a jornada de psicologia do HDT já é um sucesso, inclusive as vagas estão esgotadas, né? Estão esgotadas. Que temas serão discutidos durante o evento desse ano? Este ano, o nosso tema vai falar sobre a sistematização da assistência psicológica em uma unidade de saúde. Então, como os serviços de psicologia se organizam para oferecer o suporte necessário aos pacientes e aos familiares. Os pacientes do HDT recorrem muito ao atendimento psicológico, né? Sim. Nós temos uma rotina de atendimento que implica em todo o paciente que chega, ele é avaliado pelo profissional psicólogo e, de acordo com a situação emocional que ele está apresentando, a gente determina a frequência dos atendimentos psicológicos, que vão de diários a semanais. E esses atendimentos são feitos aí dentro do hospital mesmo? Na psicologia hospitalar, normalmente o atendimento é feito no leito do paciente, na enfermaria, ou como nós temos algumas áreas abertas, às vezes o atendimento é feito na nossa área aberta e também no consultório de psicologia. Que tipo de enfermidade que leva mais o paciente a buscar ajuda aí no HDT? Nós somos um hospital de infectologia, então assim, além da infectologia, nós temos as doenças dermatológicas também são acompanhadas aqui. Em infectologia, a maioria dos nossos pacientes tem HIV e alguma comorbidade, alguma doença oportunista que abala o organismo dele e ele vem aqui ao hospital por isso. E em dermatologia, diversas patologias, mas a mais frequente tem sido a hanseníase, para causar a internação do paciente. No caso da hanseníase, quais seriam as principais barreiras enfrentadas por pessoas que têm esse diagnóstico? O diagnóstico em si parece que pode ser difícil, porque muitas vezes a pessoa tem a lesão, mas ela não identifica como uma lesão de hanseníase. Isso retarda a procura por ajuda. E à medida que a pessoa tem a doença, mas não busca ajuda, ela progride. E a perda não é possível reverter, é possível conter a perda a partir do tratamento, mas a perda sensitiva muitas vezes não é reversível. E a gente tem casos de pessoas que são diagnosticadas muito tardiamente. No caso do HIV, a questão do diagnóstico também é muito difícil. Os pacientes costumam precisar de ajuda psicológica nesse momento, né? Sim. Enfrentar qualquer diagnóstico de uma doença crônica é difícil. Porque uma doença crônica, ela não muda a sua vida por um momento. Ela vai mudar a sua rotina, vai mudar os seus hábitos permanentemente. Então, precisa de uma adaptação bem acentuada. E adaptar-se, muitas vezes, é complicado. Então, acompanhar o paciente nesse processo de adaptação, de aceitação, de criação de novos hábitos, de criação de novos significados, faz parte do papel da psicologia. No caso do HIV, mesmo com o avanço do tratamento, os coquetéis e novos remédios que surgem no combate ao vírus, não teria ficado mais fácil para o portador aceitar esse diagnóstico ou de qualquer forma ainda assim é difícil? Os indivíduos não enxergam a aceitação
por esses parâmetros que você adotou agora. Não tem a ver com quão avançada é a ciência, mas tem a ver com qual o impacto que esse diagnóstico causa na vida daquela pessoa especificamente. O diagnóstico vai causar um grande impacto. Tem um teórico da psicologia que fala que adoecer é como uma órbita, um campo gravitacional, porque muitas coisas na nossa vida passam a girar em torno disso. E é papel da psicologia poder proporcionar que esse campo gravitacional seja um pouco menor, para que a pessoa se enxergue para além dessa doença, para que ela possa continuar a vida para além disso. Claro. A gente falou dos problemas psicológicos que pacientes de HIV e também de hanseníase, né, enfrentam no momento do diagnóstico. E o paciente, ele continua necessitando aí de atendimento psicológico por muito tempo? Atualmente, nós fazemos atendimento durante a internação dos pacientes, né? Quando a pessoa precisa de um acompanhamento posterior à internação, eles são encaminhados para o condomínio de solidariedade, que também tem o ambulatório de psicologia, porque no momento o ambulatório de psicologia no HDT não funciona. Então essas pessoas são encaminhadas para dar continuidade. E nós temos pacientes que fazem acompanhamento psicológico há anos. Que iniciaram ou não durante a internação, mas que permanecem durante anos fazendo acompanhamento. E que tipo de técnicas que vocês costumam usar para ajudar o paciente a vencer esses problemas todos decorrentes da doença? A psicologia hospitalar ela faz uso de diversas técnicas, de diversas teorias. Mas, pensando no ambulatório, a recomendação é que no ambulatório de uma instituição seja utilizada a psicoterapia breve e focal, que é uma técnica que não é para uma terapia de autoconhecimento, por exemplo. É para fazer um levantamento de quais as questões são problemáticas naquele momento, para trabalhar essas questões específicas. As famílias também costumam precisar de atendimento psicológico? As famílias são uma extensão do paciente na concepção da psicologia, porque não adoece só uma pessoa, adoece toda uma família, porque muda a dinâmica da família quando existe um membro doente. Vai mudar mais ou menos dependendo do papel que aquele membro ocupa na família. Então, todo paciente que está internado aqui recebe atendimento para si e recebe atendimento também para o familiar. Pensando na família como o conceito de família estendida, pelo vínculo afetivo mais do que pelo vínculo de afinidade ou consanguinidade. Eu não tenho números sobre a hanseníase, mas eu tenho números aqui da assessoria de imprensa do próprio HDT sobre o HIV. Atualmente a unidade tem cerca de 9.200 pacientes portadores do HIV registrados na farmácia ambulatorial e cerca de 20 novas pessoas são cadastradas toda semana para buscar a medicação que é considerada fundamental para que o paciente consiga ter uma vida ativa, né? Agora, o setor de psicologia consegue absorver essa demanda enorme de novos pacientes a cada semana? Muitos desses pacientes, eles vão para o nosso ambulatório, mas eles não ficam internados necessariamente. Se o indivíduo ele é diagnosticado quando ainda ele está saudável, ele faz o acompanhamento ambulatorial. E nesse caso, ele não precisa de internação. Então, a demanda que nós temos no setor de psicologia, como é um setor de psicologia hospitalar, é do número de pacientes que são internados no hospital. E aí nós temos cerca de pessoas que estão aqui no mês, durante o mês, 300 e poucas pessoas estão internadas no HDT em algum momento durante o mês. Então a nossa demanda seria essa. E a equipe é suficiente para atender todo mundo? Nós temos uma meta de cobertura. Então, nos últimos meses, nós temos conseguido atender a cobertura. Porque, às vezes, o paciente ele vem e passa algumas horas e vai embora. Então, nem sempre nós conseguimos contato com esse paciente que passa algumas horas. Mas com os que ficam, né, um dia, dois, esse nós temos melhor contato. Então, a gente consegue, né, acompanhar cerca de 70% dos pacientes que estão internados. Desses 300, 70% deles são acompanhados pela psicologia. Interessante. Parabéns pelo trabalho, Andréa. A Andréa Santos Silva é a coordenadora do setor de psicologia do HDT, o Hospital de Doenças Tropicais Dr. Anuar Awad. Muito obrigado por conversar conosco aqui no Jornal das 6 e boa noite para você. Agradeço. Muito obrigada a você. Estamos apresentando Jornal das 6. Na Universitária tem Sintonia do Samba.
todos os sábados ao meio-dia aqui na Universitária, a rádio da UFG. Voltamos a apresentar o Jornal das 6. São 6h22 e o Tribunal de Justiça de Goiás retirou das varas criminais de Goiânia o juiz que favoreceu o bicheiro Carlinhos Cachoeira. O juiz Levine Raja Gabalha Arteaga não vai mais prestar auxílio nos juizados especiais e nas varas criminais da comarca de Goiânia. Ele volta a atuar somente na comarca de Corumbá de Goiás, onde ele é titular. A decisão do TJ Goiás foi expedida 2 dias após o magistrado despachar em favor do bicheiro Carlos Cachoeira, retirando a tornozeleira eletrônica do contraventor condenado por fraudes na Loterge, a Loteria do Estado do Rio de Janeiro, e ainda autorizando que ele faça viagens de trabalho por todo o país. O decreto que revogou a designação foi assinado pelo presidente do tribunal, desembargador Gilberto Marques Filho. No despacho, Marques Filho não cita o motivo aí da revogação. TSE apresenta tempos de rádio e TV de presidenciáveis. Em audiência pública com a participação de representantes de partidos e órgãos envolvidos no processo eleitoral, o Tribunal Superior Eleitoral apresentou hoje o tempo que caberá a cada candidato à presidência da República na campanha de rádio e TV, que começa no dia 1º de setembro e vai até 4 de outubro, 3 dias antes do primeiro turno de votação. Foi sorteada também a ordem de aparição de cada candidato nos 2 blocos previstos para serem veiculados pelas emissoras diariamente. No rádio, serão veiculados 2 blocos de 12 minutos e meio, às 7 da manhã e ao meio-dia, sempre às terças, quintas e aos sábados. Na TV, os horários serão à 1 da tarde e às 8h30 da noite, nos mesmos dias da semana e com a mesma duração. A divisão do tempo no rádio e na televisão é feita de acordo com o tamanho das bancadas das coligações na Câmara. O candidato do PSDB, Geraldo Alckmin, que tem uma coligação com 9 partidos, ficou com cerca de metade do horário eleitoral, 5 minutos e 32 segundos em cada bloco diário. Lula, do PT, que tem uma coligação com 3 partidos, terá 2 minutos e 23 segundos. Henrique Meirelles, do MDB, que está coligado com o PHS, terá 1 minuto e 55 segundos no horário eleitoral. Álvaro Dias, do Podemos, que está coligado com outros 3 partidos, terá 40 segundos. Ciro Gomes, da coligação entre o PDT e o Avante, terá 38 segundos no horário eleitoral. A candidata Marina Silva, da coligação da Rede com o PV, terá 21 segundos. Guilherme Boulos, do PSOL, que está coligado com o PCB, terá 13 segundos. Jair Bolsonaro, da coligação do PSL com o PRTB, Cabo Daciolo, do Patriota, e Eimael, do Democracia Cristã, terão apenas 8 segundos cada um deles no horário eleitoral. Vera Lúcia, do PSTU, João Goulart Filho, do PPL e João Amoedo, do Novo, terão somente 5 segundos para apresentarem seus projetos de governo. E os eleitores de Ciro Gomes e Marina Silva disseram que votariam no candidato indicado por Lula. Clara Sassi tem mais informações. Cerca de 40% dos eleitores de Marina Silva e Ciro Gomes dizem que votariam no candidato apoiado pelo ex-presidente Lula. O percentual é da última pesquisa Datafolha e apresenta que a disputa entre a dupla e Fernando Haddad será acirrada em caso de anulação da candidatura de Lula. Marina e Ciro são os candidatos que mais crescem quando Lula é excluído do cenário eleitoral. A candidata da Rede sobe de 8% para 16%. Já o pedetista passa de 5% para 10%. Contudo, boa parte do eleitorado da dupla permanece na zona de influência do ex-presidente. Entre aqueles que declaram voto em Marina, 38% dizem que escolheriam um nome apoiado por Lula. No caso de Ciro, esse índice é de 42%. Reportagem Clara Sassi. E as fake news podem violar diversos princípios constitucionais. Nós temos uma reportagem sobre esse assunto com a Denise Coelho.
A divulgação de fake news, notícias falsas pela internet e pelas plataformas digitais representa uma ameaça à democracia e ao processo eleitoral no país. O assunto pontuou as discussões no 28º Congresso Brasileiro de Radiodifusão em Brasília. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, destacou os danos irreparáveis causados pelas notícias enganosas e fraudulentas. Esse tipo de ação dificulta a decisão consciente do eleitor e está sujeita a sanções civis, penais e eleitorais, o que pode também resultar em multa, cassação de diplomas e até anulação de candidaturas. Elas violam, além do princípio da moralidade, do princípio democrático, a própria soberania popular, ela também atinge o princípio da verdade real. A propaganda eleitoral é propiciada para que as virtudes de um candidato sejam expostas. Se invade esse campo de comunicação onde há a liberdade de expressão com propagandas enganosas, desvirtua-se completamente o próprio sistema liberal desse segmento do direito eleitoral. O ministro Fux também citou um movimento deflagrado no país contra a disseminação de notícias falsas, com apoio da imprensa e das empresas responsáveis pelas plataformas digitais. Mas para o presidente da Associação Nacional de Jornais, Marcelo Reck, ainda é preocupante a forma como as redes sociais têm se tornado um instrumento capaz de causar tragédias e descontrole social. O surgimento e a expansão das bolhas de opinião, as bolhas de ódio que levam à eclosão de movimentos na vida prática de rancores que tem gerado até um aumento no número de exilados, refugiados em vários países, em razão dessa difusão de desinformações, de ampliação da polarização, do extremismo via redes sociais. O 28º Congresso Brasileiro de Radiodifusão foi realizado pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT. O encontro reuniu quase 1.000 radiodifusores e profissionais da comunicação na capital federal. Agência Rádio Web. De Brasília, Denise Coelho. São 6h29. Com esta reportagem, a gente encerra o Jornal das 6 desta quinta-feira, 23 de agosto de 2018. Agradecemos ao Clóvis Henrique e ao Maurício César pelos trabalhos técnicos. Desejamos a todos uma boa noite e muito obrigado pela audiência. O Jornal das 6 fica por aqui. Nós temos um encontro marcado de segunda a sexta, a partir das 6 horas da noite. Muito obrigada pela audiência. Universitária Goiânia, 870 AM. Música, informação e diversidade cultural. Emissora da UFG.